Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. No YouTube você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. No episódio anterior, a gente falou sobre a chamada hesitação vacinal, que é o atraso ou a recusa da população em receber as vacinas recomendadas, principalmente pelo governo, muito por conta da desinformação. Mas você sabia que tem um estudo internacional na revista The Lancet que mostra que 154 milhões de vidas foram salvas pelas vacinas em 50 anos? O número equivale a 6 vidas salvas por minuto. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, o médico pediatra e infectologista Renato Kifuri, destaca como o estudo é um reforço do sucesso da vacinação. Não houve instrumento em saúde pública que trouxe maior benefício em termos de redução do número de mortes, diminuição da mortalidade infantil e, consequentemente, aumento da expectativa de vida do que as vacinas. Talvez depois da água potável, foi a intervenção em saúde que mais trouxe resultados para qualquer olhar que nós tenhamos. Então, o impacto das imunizações ao longo dessas últimas décadas não deixa dúvidas em relação aos seus benefícios e a importância e o valor das vacinas. O estudo, que analisa o impacto da imunização em 14 doenças, como sarampo, rubéola, febre amarela e tuberculose, traz ainda outro importante dado. A maioria das vidas salvas, 101 milhões, foi de crianças. Com algumas campanhas de imunização com baixa procura dos públicos-alvos e em tempos de desinformação em redes sociais, Kifuri elenca quais são os desafios para ampliar a vacinação no Brasil. Num cenário de controle de doenças, a percepção de risco desta nova geração é muito menor. E as estratégias de recuperação dessas coberturas vacinais precisam ser focadas em dois pilares fundamentais. Um, da confiança, da informação, da percepção do benefício das vacinas. E segundo, facilitar o acesso, porque a maioria das pessoas que estão deixando de vacinar seus filhos não é porque são contra a vacina ou são anti-vacina. Então é sem oportunidade e praticidade de comodidade de levar seus filhos para serem vacinados. Atacando essas duas frentes, creio que com vacinação escolar, com vacinação em domicílio e outras oportunidades de vacinação, vamos reverter esse quadro. Esse trecho que você ouviu foi de uma reportagem do Alexandre Figueiredo, da agência Rádio Web, de abril desse ano. Nesse episódio, o assunto continua sendo sobre os desafios da vacinação. E eu vou conversar com a doutora Rosana Ristmann, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas e membro dos comitês de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Rosana, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa edição. O prazer é todo meu, Carol, né, Carolina? Eu acho que é um assunto de extrema importância e sempre atual, exatamente por tudo que a gente vivenciou nesse pós-pandemia. Sem dúvida, né, doutora? Aliás, vamos começar falando um pouco, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe, né? A doutora Rosana, ela fala bastante na mídia, mas ela faz um trabalho muito legal pelo projeto Doutores das Águas, que é uma organização aí voluntária que leva todos os anos atendimento médico, odontológico e educacional para populações ribeirinhas da Amazônia. Em 2024, eu vi lá que já tem até o balanço, né, doutora, que o projeto mobilizou mais de 3 mil pessoas. Queria que você contasse um pouco primeiro sobre essa experiência, né? Quanto tempo que vocês ficam em expedição para fazer esse atendimento, né? Quais são os grandes desafios? Bom, primeiro, Carol, eu só posso agradecer a oportunidade de falar do projeto. Eu sou suspeitíssima, porque eu sou muito apaixonada pelo projeto. O projeto existe há 13 anos. E eu estou envolvida, e cada vez mais, agora, inclusive, eu estou como coordenadora médica, né, da parte médica, há 5 anos que eu estou nesse projeto. Então, é um projeto que, para mim, juntou as minhas paixões, que é a medicina, né, é uma das paixões que eu tenho na vida, que é a natureza, porque você vai conhecer uma Amazônia totalmente diferente do que a gente pode imaginar que seja uma Amazônia. Aquilo realmente é
é o coração da floresta, dá para a gente falar exatamente dessa maneira, e a história de você fazer, e a medicina, né, dá essa oportunidade de você mudar a vida de alguém. Isso não tem preço, né? E qualquer um de nós pode fazer isso. Acho que a medicina só te dá uma oportunidade mais palpável, vamos dizer assim. Então é um projeto que a gente tem um barco hospital, Doutores das Águas tem um barco hospital, até eu já aproveito e convido todo mundo para seguir a gente nas redes sociais e colaborar, e eu acho que é um projeto realmente que a cada ano a gente quer fazer mais coisas. E a gente sai de Manaus, então é um barco hospital, ele foi construído para isso, o andar de baixo é só de consultórios médicos e odontológicos, então tem um mini centro cirúrgico, tem lá os consultórios. O andar de cima é o nosso alojamento, o barco comporta no máximo 34 voluntários, somos todos voluntários, então eu tiro minhas férias para ir lá para o Doutores das Águas, e o último andar é onde a gente faz o estoque do material, etc. Então, a gente sai de Manaus, a gente navega praticamente 72 horas pelos rios, né? Então, a gente tem uma etapa que é para um lado, e daí a gente volta para Manaus e vai para o outro lado. E depois de vários dias de navegação, a gente chega nas primeiras comunidades ribeirinhas. E eu afirmo para você que os únicos médicos e dentistas que essa comunidade vê todos os anos somos nós. Então, se a gente não for até eles realmente vão ficar sem essa assistência. A gente atende toda a população ribeirinha nessas comunidades, então a gente começa muito cedo o nosso trabalho, principalmente o pessoal da odontologia. Só para você imaginar, a gente faz prótese dentária, então alguém chega para nós absolutamente com dificuldade de se alimentar, etc., porque simplesmente não tem os seus dentes, e a gente de manhã molda, durante o dia inteiro fica fazendo a prótese e entrega até a gente ir embora no final do dia. Porque a gente passa um dia em cada comunidade e a gente navega pelo rio para a próxima comunidade durante a noite. Os médicos, levamos dentistas. Este ano o objetivo foi a saúde da mulher, cada ano eu tenho um objetivo específico. Esse ano foi em relação à prevalência de HPV, a presença de câncer do colo do útero, mesmo exame ginecológico, exame mamário. Então, o nosso foco esse ano foi muito na saúde da mulher. E, claro, a gente sempre a gente não pode levar problema para eles sem solução. Então, a gente tem que fazer toda a logística de como se a gente detecta alguma doença, vamos supor um câncer do colo do útero, a gente tem que ter tudo alinhado já com Manaus para poder acompanhar e atender essa paciente. Então, é um trabalho realmente incrível, e quando a gente fala de vacinas, Carol, só para concluir aqui, é muito curioso, porque assim, eu levo vacinas todos os anos para essa população, em parceria com o estado do Amazonas ou o estado de Roraima, que a gente faz os dois estados, e a aceitação vacinal, eu diria para você que é praticamente 100%. É incrível. Você chega com as vacinas, eles perguntam, doutora, vieram as vacinas? Então, é algo que ótimo, absolutamente, né? Por eles estarem tão isolados, eles saberem que o acesso deles à saúde, seja por causa de uma Covid, seja por causa de uma gripe, seja por causa de um sarampo, o acesso deles a um hospital, a um pronto-socorro, a um medicamento, né, que eles chamam de calmante, viu? Tudo que... No primeiro ano que eu fui, todo mundo queria calmante. Eu falei, mas como assim? No meio da floresta eles querem um calmante? É calmante da dor, é calmante da febre, então é isso que eles... Então, mesmo o acesso a medicamentos, o acesso é muito restrito. Então, você poder levar prevenção, né, e a gente leva no sentido de tanto eu levo antivermífugo, a gente desvermifuga toda a população, porque eles usam a água do rio, eles usam aquela água para tudo praticamente, e a vacinação. Então, se você me perguntar se tem hesitação vacinal, se tem negacionismo, não existe isso naquela população ribeirinha. E com isso a gente vê, e eu quero ver o resultado de tudo que a gente fez agora em relação ao HPV, mas certamente vai ser uma população saudável, mais saudável do que outras populações em relação, por exemplo, a câncer do colo do útero.
Que legal, muito bom saber disso, né, doutora? Uma ótima notícia, que bom que eles, né, têm essa consciência, essa preocupação. E acho que é como você falou, né? Eles contam com esse apoio, né? Com essa assistência, que não tem outra forma, né? E aí, diante disso, assim, quais são as doenças infecciosas, né? Você citou muito da saúde da mulher, HPV, né? Mas as doenças infecciosas que têm sido motivo de preocupação nas populações da Amazônia, né? Você falou das vacinas, eu estava até vendo lá no site do Doutores das Águas que foram 508 vacinas aplicadas aí nesse ano também. Não sei se a dengue também foi uma preocupação ali naquela região, né? A dengue nessa região onde a gente vai, ela não tem uma prevalência importante. O que a gente vê, mas não nessa época do ano, é mais malária, tem alguns locais, depende do rio, né? Você sabe que o Rio Negro, por exemplo, por ter um pH diferente, ele não tem tanto mosquito, não tem tanto vetor da malária. Diferente do Rio Madeira, que é do outro lado, que é um rio mais leitoso. Ele sim, ele tem um pH diferente e ele propicia mais a ter mais os vetores dessas doenças infecciosas. Então, também depende de onde se situa a população ribeirinha, as características são diferentes. Mas eu te diria que das doenças infecciosas, gastroenterite é disparado a número 1, né? Gastroenterite eu estou englobando desde parasitoses, né, dos parasitas, das verminoses, até as diarreias. Então, é algo que, exatamente pela situação deles não terem nenhum tipo de saneamento, né? E usarem o rio, porque o rio para eles é vida, né? Tanto é que se você tem cheia ou tem seca, muda completamente a vida deles. E eu diria para você que para eles é muito pior a seca do que a cheia. Eles estão acostumadíssimos com a cheia dos rios, eles já fazem as casas mais para cima e já tem como, até muito interessante, eles vão subindo o chão da casa, já tem vários níveis que você pode ir subindo conforme o rio vai subindo. Então, eles estão super habituados às cheias dos rios. Agora, com a seca do rio, visto que eles vivem daquilo e eles moram muito longe, muito isolado, se você não tiver condição de navegação, porque o rio está muito baixo, daí eles ficam totalmente isolados. Então, problemaço, né? Então, voltando à sua pergunta, gastroenterite é a número 1. A segunda são infecções de pele. Eu vejo muita infecção de pele, muito problema de pele, porque seja mordida de formiga, de aranha, eles praticamente não têm calçada, é raro, é um chinelo no máximo que eles têm, né? Então, você acaba tendo a possibilidade de você acabar tendo desde micose de pele até infecção de pele importante, e você vê famílias em famílias com a mesma infecção, esperando a gente chegar, porque ou eventualmente, né, a higiene é mais precária, ou roupas, também são poucas as roupas, e a gente sabe que se eu tiver com uma infecção de pele, uma celulite na pele, e eu usar a mesma roupa de um dia para o outro, eu posso até melhorar minha pele, mas eu me recontamino através da roupa. E assim vai. E tudo isso a gente conversa com eles em termos de prevenção, né? O que eles podem fazer, como a gente leva filtro de água, porque eu sei que eles precisam da água do rio, mas eventualmente a gente pode filtrar essa água. A gente orienta eles de como a gente pode fazer a prevenção dessas várias infecções. Existem outras infecções, leishmaniose, outras infecções também próprias da região, mas eu te diria que o grande índice, quando você pergunta para alguém, tive 12 filhos e tem 7 vivos, e daí quando você pergunta o que aconteceu com as crianças, a maioria morreu de febre e diarreia, ou seja, é uma doença infecciosa, eles não têm acesso a antibiótico, eles não têm acesso em termos de né, condições sanitárias, eles não têm condições tão boas. Então, a gente até tem um projeto para o ano que vem de orientá-los também onde fazer em termos de sanitário, onde você pode construir, tem estudos mostrando que se você fizer isso em volta de bananeiras, elas absorvem muito mais e deixa de contaminar a água. Ou seja, é claro que eu não vou construir nada para eles, mas eu consigo, através dos recursos que eles têm, a gente consegue fazer algum tipo de orientação para minimizar, por exemplo, as gastroenterites.
Sim, com certeza. E aí você tinha comentado das vacinas, aí fiquei curiosa também, assim, a gente sabe que as vacinas, elas exigem um armazenamento, assim, bem cuidadoso, né, para refrigeração, enfim. Vocês, né, deve ser um desafio isso também, né, nesse barco, É, nesse é. barco aí de atendimento, né, poder Não, garantir, né, esse é, armazenamento, né. é isso aí. O barco tem, obviamente, tem gerador, a gente precisa de gerador, né? Então o barco tem gerador o tempo todo. Eu te diria que a gente ganha muitas doações de produtos, de medicamentos, etc. Mas o que mais custa para nós é o combustível, porque o combustível, a gente anda mais de 1.000 quilômetros pelos rios. Então é o combustível tanto para a gente se locomover, quanto combustível para manter os geradores funcionando o tempo todo. E, lógico, eu tenho uma geladeira exclusiva para imunização, né? Que eu ganhei de doação, é sempre com doações que a gente ganha. Então, eu tenho uma geladeira exclusiva para imunização. A gente sempre tem, é obrigatório ter um termômetro de massa e mínima, que marca nas 24 horas qual foi a temperatura mais baixa, mais alta, exatamente para a gente poder ter todo esse rigor no sentido de fazer as vacinas adequadamente. E, claro, eu vacino muitas vezes fora do barco. Então, o armazenamento é no barco. E daí a gente sai do barco com caixas próprias para isso e vai vacinar fora do barco para poder ter toda essa população vacinada. Então, são cenas interessantes. Você vacina embaixo da árvore, você vacina onde tiver. Esse ano nós ficamos até tarde numa das comunidades que tinha muita gente. Então, era eu com a luz do celular, com a lanterna do celular, a aplicadora veio das vacinas e a gente trabalhando. Então, Improvisado, né. condições que obviamente, a gente sabe que não são as ideais, mas é fantástico. E eu sempre falo, Carol, que você nunca volta igual de uma viagem dessa. Mas nunca, Eu nunca. imagino que não. Nenhum de nós, nenhum dos voluntários, porque a quantidade de histórias que a gente ouve, né, a Uhum. quantidade de desafios. E eu volto para São Paulo, eu moro em São Paulo, uma Então, cidade e daquele nós que tamanho, somos eu de São falo, Paulo, né, um choque de realidade, é né. um choque. E, não, eu volto sempre assim, minimalista. Eu falo, gente, a gente não precisa de nada. Aquele pessoal tem quase nada, são felizes, vivem, cuidam da floresta e estão lá produzindo, vivendo e tendo o seu papel. E a mesma coisa, a gente, guardadas as devidas proporções, a gente tem que ter onde a gente estiver. Então, É. eu acho que o que é quase um vício para mim, esse Doutores das Águas, porque é algo realmente que a gente é uma reflexão incrível em relação ao significado do que nós somos nesse universo. E aquele céu daquela Amazônia à noite, a hora que a gente para, porque a gente trabalha muito. Então, chega à Sim, noite, está todo mundo muito cansado, e o dia seguinte a gente começa cedo de novo. Então, a gente fica simplesmente olhando aquele céu fantástico, que dá tempo de você avisar o colega do lado que tem uma estrela cadente, porque ela corta o céu inteiro praticamente. Então, você se que sente incrível, um né. pouco menor ainda nessa hora. Então, acho que é uma experiência que eu estimulo todos a, se tiverem a oportunidade, claro, você não precisa ir longe como eu vou, mas se você tiver a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho, no sentido de você realmente mudar a vida de alguém de alguma maneira, isso não precisa de muita coisa, é fantástico. E, E faz lógico, muita convido de diferença. novo as pessoas para acompanhar e seguirem a gente. Ah, que legal, doutora, muito bom. Agora, essas doenças que você citou, elas são, assim, doenças, sazonais, que já fazem parte mesmo pelas características ali da região, enfim, ou a gente também pode atribuir isso a essa questão do desmatamento, das mudanças climáticas, isso também, nessa mudança de cenário ambiental, também está interferindo, né, impactando a saúde dessas populações? Certamente, porque é o que eu te falei, a gente viu seca o ano passado, há muito tempo a gente não via na Amazônia. Isso tem tudo a ver com as mudanças climáticas, então impacta demais na vida deles. Você imaginar que um ribeirinho que vive do rio, ele pesca, ele se locomove, é a principal avenida da região dele, é de lá que ele tira a sua água, é de lá que ele tira o seu alimento.
Você imaginar que ele tem que caminhar, sei lá, 1 quilômetro para estar à beira do rio, e assim mesmo a água muito mais concentrada, e quanto maior a concentração da água, maior a quantidade de micro-organismos que podem causar doença para ele, e mesmo a concentração, infelizmente, também de metais pesados, né? Você sabe que com o garimpo, essas coisas, você acaba tendo uma água contaminada, por exemplo, com mercúrio, que é um metal pesado, e que causa na saúde deles um quadro clínico, Carol, que no início eu não conhecia direito. É muito comum eles reclamarem de cansaço crônico. Você vai falar, nós em São Paulo também temos cansaço. É um pouco diferente. É um cansaço crônico com dor abdominal, uma dor em cólica, ou seja, na hora que você vai estudar, a descrição que eles fazem é exatamente a descrição de alguém que está com intoxicação pelo mercúrio, que está dentro da água, está dentro do peixe e assim vai. Então, essas alterações climáticas, para eles, impacta diretamente, exatamente pelo fato das águas. Eu diria que o mais importante é o nível das águas para ele nesse aspecto. E uma coisa que, infelizmente, também eu vi muito mais nos últimos anos, eu já te falei, eu estou vindo há 5 anos, e nos últimos 2 anos, para mim, chamou muito a atenção, é a quantidade de homens, então eu atendo as mulheres, né? E eu pergunto, e o seu marido, onde está? Não, ele está na derrubada. No começo eu não sabia direito o que era a derrubada, e daí a gente aprendeu que é o desmatamento, chega alguém lá, sempre um laranja, chega na comunidade, chama um dos mais fortes, fala, ó, me arranja 5 homens fortes, eu vou pagar muito bem para vocês, nós vamos ficar 60 dias fora, trabalhando, e eu dou motosserra, eu dou a gasolina, vocês só vão trabalhar e ganhar dinheiro. Claro que isso é sedutor, para quem mora, né, naquelas condições e vive da pesca, é uma proposta sedutora. Então, infelizmente, cada vez mais a gente tem ouvido as histórias de que eles estão sendo, eu acho que a palavra é sedução mesmo, eles estão sendo seduzidos para poder, não que eles sejam a favor, aquilo lá é a casa deles, mas eles estão indo para a tal da derrubada, e isso, claro, é algo que impacta quando você pensa que é a mesma coisa que você está derrubando o seu quintal da sua casa, isso não tem sentido. Mas o recurso financeiro acaba falando mais alto e por isso que está tendo essa mudança. Em termos de sazonalidade, Carol, eles têm sim bastante doença e principalmente os vírus respiratórios, né? Então você vê muita gente com influenza, com gripe, outra coisa, eu sempre levo os testes, viu? A gente leva teste para influenza, teste para Covid. Teve um ano que eu levei teste para as hepatites, para saber se eles tinham ou não hepatite. Levei teste para sífilis, para saber se eles... Eu levo o teste e levo o tratamento, né? Eu não posso levar o problema, eu tenho que levar sempre o problema e a solução. E então eles têm um problema importante com influenza, com esse tipo de infecção respiratória, porque eles moram, a casa deles praticamente não tem parede, e moram todo mundo junto. Então, a hora que tem uma pessoa infectada, praticamente você infecta todo mundo naquele local. E eu aprendo um monte de chás medicinais que a gente absolutamente desconhece e que posso te dizer que muitos funcionam muito bem para muitas coisas. Nós vamos uma vez por ano. Então, imagina alguém, vou te dar um exemplo, uma mulher que tenha, sei lá, um corrimento vaginal, uma infecção urinária. Nós, em São Paulo, a gente não aguenta 24, 48 horas, né? Imagina uma mulher que está lá nesse meio. Então, tem chá de folha de tudo quanto é jeito para muitas coisas. E é muito interessante, porque a gente acaba aprendendo um monte de coisa dessa medicina mais fitoterápica. Acaba sendo uma troca, né, de experiências, porque eles têm tanta vivência, tanto conhecimento, né, sobre essas ervas medicinais, enfim, que legal, né, poder fazer essa troca, né. Agora, você falou dessa parte sanitária, né, doutora, e a vacinação, por exemplo, ela faz parte aí dos principais pilares aí da saúde pública, assim como a questão do saneamento, né. Então, isso a gente falando agora não só focado nessa população amazônica, mas de uma forma geral. Então, a vacinação, sim, queria que você explicasse um pouco dessa importância da vacinação desse impacto na saúde pública, né?
A gente sempre fala que depois da água potável, o que teve maior impacto em termos de saúde pública, eu diria que são duas coisas, e não porque eu sou infectologista, mas são as vacinas, a vacinação e os antibióticos, né? Se você pegar o mundo antes do antibiótico e o mundo antes de vacinas, a mortalidade em termos de expectativa de vida, a quantidade de gente famosa que morreu de doenças que hoje a gente trata com penicilina, é enorme, né? Então, são coisas que mudaram a história da medicina e da humanidade. Então, vacinação é algo que, você mesma falou do estudo lá da OMS, né? E eles falam que as vacinas salvam 2 a 3 milhões de vidas todos os anos. Estou falando só de criança menor que 5 anos. Então, é algo que é imprescindível. Porém, as vacinas hoje, a gente chega à conclusão que elas são as vítimas do seu próprio sucesso. Porque o sucesso foi tão grande, né? Hoje, quando a gente fala de doenças como difteria, seguramente você nunca viu e muitos médicos nunca viram. Não é só você como jornalista, estou falando de médicos, de pediatras que nunca viram uma difteria. Então, qual é a percepção de risco que eles têm, qual é o ímpeto que eles têm, a vontade que eles têm de proteger contra uma doença que eles absolutamente nunca viram. E difteria é uma doença gravíssima, que eu, infelizmente, trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Há anos atrás, a gente via muita difteria que acaba obstruindo as vias aéreas de uma criança e você tem que fazer até uma traqueostomia, que é como uma abertura das vias aéreas, na urgência, para essa criança poder respirar. Isso não existe mais, graças às vacinas, graças à vacinação. Paralisia infantil é outro exemplo fantástico. Eu, na minha classe de faculdade, tinha colega que usava aparelho para poder andar, aparelho mecânico, exatamente vítima, sequela de uma paralisia infantil, de uma poliomielite. Não sabemos mais o que é isso. Felizmente, dos 3 vírus da polio, 2 estão erradicados praticamente do mundo inteiro. Isso tudo graças à vacinação. Então, esse sucesso foi tão grande que hoje as pessoas ficam na dúvida se vacinam ou não entendem direito se eu estou saudável, se eu estou bem, por que eu vou me submeter, entre aspas, a uma vacina que pode eventualmente até me dar febre, porque pode me dar dor local. Então, qual é a minha percepção desse risco e qual é a minha motivação para me submeter a algo de uma doença que eu nunca vi? Então, eu estou te falando isso porque eu acho que nós médicos, a gente precisa ter empatia com os nossos pacientes, entender o lado deles. Não adianta eu falar para ele, olha, a vacina é fantástica, as vacinas mudaram a história da humanidade, etc., e não me colocar no lugar dele que está pensando, mas peraí, ela está falando de coisa aí que eu nunca vi. Então, eu não preciso. E eu li lá que é capaz de eu tomar vacina e ter um pouco de reação. Isso é fato. É muito diferente de alguém que está doente. Se você tiver com uma infecção, tá? Não está bem, está com febre, passando mal, eu te der um antibiótico e você em 24, 48 horas estiver melhor, você teve total percepção do benefício daquele antibiótico que eu te dei, mesmo eu te falando, olha, é capaz de ele te dar um pouco de diarreia, é capaz de dar dor no estômago, e você fala, não, esquece, isso é o de menos, eu estou melhor. Então, esta percepção do benefício é imediata. Da vacina, eu vou te dar hoje uma vacina, HPV, vou te dar uma vacina para um vírus, não sei se já teve ou não teve, mas que mesmo que você se infecte hoje com esse vírus, o benefício dessa vacinação nós vamos ver daqui a, 10 anos. Então, esta percepção de benefício é totalmente diferente. Então, estou te contando tudo isso, Carol. Fica quase que invisível, né? Assim, isso. A pessoa não tem mesmo essa percepção. Se colocar no lugar dos nossos pacientes, da população, e entender o lado deles. E não querer ser um semideus falando, não, você está errado, você está sem informação e eu é que tenho a verdade. Não, eu preciso entender e com dados científicos, com números, com outras coisas, fazer com que esta pessoa, ela não é contra a vacina, mas ela está hesitante, ela está na dúvida.
fazer com que essa pessoa que seja exercitante passe para o lado aí do pró-vacinação. Legal. A doutora Isabela falou sobre essa questão de comportamento das pessoas, né? Então, esse tipo de argumento que se usa, é isso que você falou, de se colocar no lugar do paciente, né? Não, mas, por exemplo, uma doença né, vamos dar um exemplo aqui da coqueluche, por exemplo, que a gente está tendo surtos de coqueluche em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, né? Uhum. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não conheço do meu universo, eu não conheço ninguém que tenha. Então, essa percepção ali dentro do seu, né, do seu universo mesmo, que é pequeno, lógico, né? Então, ela não consegue ter a dimensão da gravidade daquilo, né? Então, diferente de quem talvez já tenha vivenciado, já viu, né, algum caso que se agravou, ou, né, que é uma doença que mata bebês, né? Bebês muito, muito novinhos, enfim. Então, assim, tem uma certa percepção que é difícil até de tornar esse paciente também mais empático com o coletivo, né? Porque quando a gente fala dessa vacinação individual, ela precisa também, ela tem um impacto importante se a gente tiver essa vacinação coletiva, e é um trabalho difícil, né? Não, sem dúvida, porque você está falando de vacinar. Vamos pegar coqueluche mesmo. Nós adultos, nós somos os vilões da coqueluche, porque se eu tiver coqueluche, claro, vou tossir, vou ficar assim, mas provavelmente eu não vou ser hospitalizada, não vai acontecer grandes coisas comigo até eu fazer diagnóstico e ter o tratamento adequado. Porém, nesse período, sei lá, de 10, 14 dias que eu estou tossindo, eu estou contaminando, ainda mais eu como profissional da saúde. Imagina a quantidade de pessoas vulneráveis que eu posso estar contaminando. Então, eu tenho uma obrigação, uma responsabilidade social e profissional de estar protegida, porque eu não posso contaminar as outras pessoas. Então, você pega um bebê menor de 6 meses, esse é o grande vítima de vacinação. Hoje, no Programa Nacional, as mães todas têm direito, e na minha opinião, dever, de se vacinar a partir de 20 semanas de gestação com a vacina da coqueluche, que é a tríplice bacteriana tipo adulto, com o objetivo de que esta criança, até os 6 meses de idade, ela não tenha uma coqueluche grave. E você vai ver que vai começar a sair casos, infelizmente, com esse surto que nós estamos vivenciando, de crianças menores de 6 meses que ou morreram ou ficaram gravemente doentes e as mães não se vacinaram. E é uma vacina disponível, gratuita na rede pública. Então, a hora que você vê um caso desse, né, você vai falar, mas é uma criança. Sim, né, a gente não é número que eu tenho que falar, eu tenho que falar que realmente é uma vida, é algo, toda vida tem uma história por trás dela. Então, é algo que realmente eu julgo que é inaceitável. Então, essa responsabilidade que você está falando, essa responsabilidade não só individual, mas principalmente uma responsabilidade social, porque eu sei que quanto mais pessoas vacinadas, menor vai ser a circulação daquele micro-organismo e, indiretamente, mais pessoas estarão beneficiadas, principalmente as mais vulneráveis, que ou não podem tomar vacina ou não respondem bem à vacina, indiretamente estarão protegidos. Agora, a gente precisa dizer também que, por exemplo, a pessoa fala, não, mas eu tomei a vacina, eu vejo que a pessoa tomou a vacina e ela pegou a doença, a Covid mesmo é um exemplo né, bastante nítido disso, mas a gente precisa dizer que quem toma a vacina não fica 100% livre de pegar a doença, mas fica protegido de ter as formas mais graves, que já é uma coisa extremamente importante, né, doutora? Talvez algumas pessoas, não sei se você até me corrige se eu estiver errada, mas já tenham com a própria vacina já uma imunização de quase 100%, 99%, não sei. Mas outras ficam um pouco mais suscetíveis, porém as formas graves elas são muito menos presentes em quem está vacinado, né? Então, nós temos que entender que nós temos vacinas diferentes, as vacinas não são iguais, então eu tenho vacina com uma proteção em torno de 50%, e tá bom, e eu tenho vacinas com proteção de praticamente 100%. Então, cada vacina tem suas características, não dá para a gente juntar tudo. E eu tenho pessoas diferentes. Eu tenho crianças saudáveis, que têm uma resposta imune fantástica,
E eu tenho pessoas de 70, 75 anos com diabetes, hipertensão, doença cardíaca, que a resposta imune já não é mais a mesma. Então, toda vez que a gente discute o benefício da vacina, eu preciso saber qual vacina eu estou falando, qual doença eu estou falando e qual a população que eu estou falando, qual é o hospedeiro, né? Nós somos muito diferentes do ponto de vista de imunologia. Então, assim, pegando as vacinas de vírus respiratório, e daí não é só Covid, eu estou falando de Covid, eu estou falando de gripe, eu estou falando de a própria coqueluche. A gente sabe que essas doenças respiratórias, muitas vezes, a proteção não é 100% mesmo, porque você, inclusive, não consegue fazer a condição de esterilização, né? Você não consegue deixar de ser transmissor. Então, o objetivo da vacinação da gripe, da Covid, nós sabemos que tem limitação, mas o seu objetivo é para você não ter doença grave e não ser hospitalizado. Esse é o principal objetivo com essas vacinas. Perfeito. Agora, a gente vê que muitos adultos, crianças também, obviamente, por consequência dos adultos, acabam ficando com esse calendário atrasado, né? Eu até falei isso com a doutora Isabela um pouco também, mas, assim, as pessoas no começo, elas tomam uma primeira dose, e aí elas acabam deixando de completar esse esquema vacinal. Isso é muito complicado, porque isso acaba tendo um impacto importante. Então, por exemplo, quem não tem certeza, a gente vê, eu tenho visto muitos casos, assim, de recorrentes, de pessoas, eu perdi minha carteirinha, não sei, né, mais quais vacinas que eu tomei e tal. Na dúvida, vale a pena você atualizar todo o seu esquema vacinal, né? Desde que você não tenha contraindicação para fazer uma vacina, né? Existem algumas vacinas, vamos pegar um exemplo da vacina da dengue, né? Que é a vacina mais recente. É uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, é uma vacina, toda vacina de vírus vivo atenuado, ela tem uma restrição um pouco maior em termos de indicação, exatamente por causa de segurança. Então, por exemplo, uma gestante, né? Ou alguém que está amamentando, essa pessoa está contraindicado fazer, por exemplo, uma vacina da dengue, uma vacina de sarampo, rubéola e cachumba, a vacina da catapora, febre amarela, todas as vacinas de vírus vivo estão contraindicadas nesta situação. Tirando isso daí, se você perdeu sua carteirinha, vamos dar o exemplo do Rio Grande do Sul, né, a tragédia que aconteceu lá recente. A quantidade de gaúcho que absolutamente, das crianças, dos pais, absolutamente perderam a sua informação vacinal e necessitam estar protegidos porque tiveram que beber água diferente, tem todo o risco lá que eles acabaram de passar. Então, eu não tenho dúvida que é melhor você atualizar a sua carteirinha, mesmo que você já tenha tomado a vacina, mas se você não sabe, é muito melhor você fazer essa dose a mais, não tem nenhum problema do ponto de vista de segurança do que você deixar de fazer a sua proteção e acabar tendo a doença. Então, exceto essas vacinas que eu te falei, se você não tiver contraindicação, atualize seu calendário, não tem nenhum problema. E a própria Sociedade Brasileira de Imunizações tem um calendário na página deles, que eu brinco, que é de mamando a caducando, né? Que começa com 0 e vai até os 100 anos. Então, qualquer um de nós, você vê lá pela sua idade, entra no calendário e vê quais as vacinas que você deveria ter tomado, com qual intervalo. Acabamos de falar de coqueluche. Coqueluche é a cada 10 anos, não é que você tem que tomar todo ano como a gripe. Então, cada vacina tem suas características específicas, é algo que você, claro, deve sempre discutir com o seu médico, mas hoje a informação, principalmente com as redes sociais, é muito mais fácil. Então, vá atrás de uma informação séria, de uma sociedade séria, veja lá quais são as vacinas que você deveria ter tido, converse com o seu médico e tome a decisão de tomar ou não as vacinas de acordo com a tua faixa etária. Legal você ter falado isso, porque eu ia pedir esse compilado, mas assim, isso depende muito da vacina, né? Tem aquelas que são as anuais, aquelas que são a cada 10 anos, e aí acho que assim, a pessoa precisa se organizar, né? Fazer ali uma agendinha, né? Que possa lembrar dessa atualização, né? A doutora Isabela falou uma coisa interessante, que ainda que no primeiro ano de vida existe uma preocupação muito grande das mães e tal, nos primeiros anos de vida, mas o primeiro ele é crucial,
E depois de 5 anos, aquilo vai ficando um pouco perdido ali, né? Esquecendo desse reforço. E na adolescência, então, nem se fala, né? Os Não, adolescentes acabam ficando... Na adolescência e no adulto, né? Primeiro que o Sim, adulto acha que vacina é coisa de criança, né? E eu diria que até os próprios médicos de adultos não agora está mudando, principalmente com a Covid. Mas assim, vacina sempre foi uma coisa de criança. Então, você falar e discutir de vacinação com meus pacientes, eu atendo muito paciente adulto, idoso, eu sei, óbvio que eu sempre falo de vacina, porque é a minha área de estudo, etc. E eu sempre faço um calendarinho para eles. Então, eu escrevo lá, olha, mês de julho nós vamos fazer essa, daí em setembro você vai fazer aquela. Ou seja, eu tento fazer como uma orientação, peço para ele fotografar aquele papel e deixar no celular, porque a chance dele perder aquele papel é razoável. Então, para ele ter a sequência, porque eu estou marcando vacina já programando para o ano que vem. Então, é uma programação que é importante você deixar fotografado. E outra dica que eu sempre dou, Carol, se você, não sei se você tem filhos ou tem a sua carteirinha, fotografe a carteirinha das crianças, deixa no celular, porque quando você tem, a escola manda, fala, olha, teve um caso de meningite, daí você já fica desesperado, fala, nossa, meningite, meu filho, será que tomou, será que não tomou? E você quer a resposta na hora, a carteirinha está lá, sei lá, no interior. Tenha isso fotografado no seu celular, eu acho que é fundamental para você vou ter fazer essa isso informação mesmo. em tempo real, para você poder fazer a decisão se está completo o esquema, se não está, como é que você vai fazer. É verdade, você citou isso e realmente tem acontecido, né, muitos surtos de doenças e a gente fica muito preocupada. E quando tem campanha também, né, eu tenho uma filha que ela vai fazer 5 anos, né, ela tomou até reforço de pólio, mas acho que já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eles estavam dando, né, no posto. Algumas ela toma no particular, enfim, mas é legal isso porque a gente, para a gente conseguir ter essa organização, né, e poder, né, saber aqueles períodos ali, se for o caso, até colocar um alerta, né, no celular para você saber que naquela época, mais ou menos ali, você tem que... Eu já estou atenta que ela vai fazer 5 anos, ela já tem os reforços para tomar. Exatamente. Já vai ter uma leva aí de vacinas, né? Exatamente. Mas legal. E você estava falando também de adultos e idosos, até para a gente terminar, doutora, a pneumonia também é outra doença que eu tenho visto também muito recorrente em crianças também, mas em adultos bastante, que acho que talvez ainda muitas pessoas não estão fazendo esse reforço da pneumo, né? Eu vou destacar 2 vacinas agora quando a gente pensa em idoso, né? Uma é da pneumonia, sem dúvida. A pneumonia, tem até um colega um pneumologista muito querido que fala que o vírus para o idoso, o vírus condena e a bactéria executa. O que ele quer dizer com isso? Muitos idosos vão para os hospitais por causa de um quadro viral respiratório e, na sequência, acabam tendo uma infecção bacteriana, no caso, uma pneumonia, principalmente pelo pneumococo, e acabam morrendo da pneumonia. Isso é bastante comum e a ciência está estudando essa relação para eles, né? Essa teoria da conspiração entre vírus e bactérias. O vírus facilita a entrada das bactérias, a invasão das bactérias. Então, com isso, o paciente acaba tendo uma pneumonia, muitas vezes fatal, por uma bactéria chamada pneumococo, que é a vacina da pneumonia, que é plenamente prevenível através de imunização. Então, converse com o seu médico, temos várias vacinas hoje contra o pneumococo, tem vacinas que estão disponíveis na rede pública para pacientes específicos, né? Então, paciente, sei lá, um transplantado, um paciente com câncer, um paciente vivendo com HIV, eles vão encontrar essa vacina gratuita na rede pública. E tem vacinas, tem pessoas que podem ter acesso à vacinação através da rede privada, mas é uma vacina muito importante. E a segunda que eu quero destacar é o zoster, né? O zoster é uma doença que a gente tem visto muitos casos de zoster e ele muda a qualidade de vida de uma pessoa. É um vírus que tem por característica destruir um nervo. Então, ele dá o que a gente chama de uma neuralgia pós-herpética, ou seja, o vírus passa,
mas o nervo fica, é como um fio desencapado que fica lá, o paciente fala que tem dor, picada, agulhada, é uma sensação muito ruim, uma sensação de dor crônica muito ruim que muda a qualidade de vida. E esta vacina, Carol, ela tem, lógico, ela é uma vacina que até o momento é só na rede privada, mas ela tem, em termos de proteção, mesmo para pessoas com 70 anos, etc., nós estamos falando de praticamente 90% de proteção. Então, por isso que eu quis destacar essas duas vacinas, porque realmente são vacinas importantes, quanto maior a nossa idade. Sem dúvida, você citou o zoster, eu lembrei da minha mãe também, que ela ficou super ansiosa, porque ela teve primeiro a zoster e depois soube da vacina e esperou ali, porque tem que esperar um período, né, se não me engano, de um ano até poder tomar a vacina. Ela estava muito ansiosa para tomar essa vacina e realmente faz muita diferença, porque prejudica bastante a qualidade de vida. Exatamente. Doutora Rosana, te agradeço muito aí pelo nosso bate-papo, foi muito legal. Gente, eu conversei com a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas e membro dos comitês de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Falamos também aí do projeto Doutores das Águas, que ela está à frente aí desse projeto, muito legal. Depois a gente coloca até o @ lá nas redes sociais também, doutora, na descrição, Ótimo, né? Ótimo. E muito obrigada aí por compartilhar aí toda a sua experiência, esses relatos e essas orientações aí super importantes aí, né, para que a gente precisa incentivar a vacinação aí no país. Eu que agradeço, Carol, a oportunidade, né, é um prazer de estar aqui falando com você, podendo divulgar notícias e temas importantes e principalmente podendo divulgar o nosso projeto social do Doutores das Águas, que eu acho que tem vários projetos muito sérios nesse país, então a gente tem que apoiar sim.